Isaías, do número 40, o livro do profeta Isaías, número 40, e o versículo de número 29, 30 e 31. Glórias a Deus. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluias. Nós vemos esses versículos que Deus inspirou o profeta Isaías para que ele pudesse escrever em orientação ao povo de Israel, em época em que o povo de Israel estava passando por grande crise. O profeta Isaías, que era o profeta do norte, do reinado de Israel, norte, ele que estava agora desfrutando de um dos melhores momentos do seu ministério profético. E ele começa a falar com o povo de Deus, vendo uma perspectiva de esperança, uma perspectiva de mudança, e que também não é pelo fato de ter força física que as habilidades ou as possibilidades elas se tornam reais. Ele começa aqui esse versículo falando sobre a operação de Deus, e que Deus, ele dá vigor ao cansado, ele multiplica as forças ao que não tem nenhuma força, mas também ele faz menção dos jovens, que os jovens se fadigarão e cairão. Então são duas informações que o profeta Isaías nos passa, que dá para nós fazermos aqui uma análise de que ele está falando de uma esperança no Senhor. E esta esperança no Senhor, ela traz algo diferente daquilo que nós normalmente pensamos quando vemos do ponto de vista material. Hoje nós vemos aqui, inclusive, o texto lido em Romanos, capítulo 8, versículo 18 a seguir, onde falou de esperança, que a esperança que se vê não é esperança, porque está falando de algo materializado, algo que nós já podemos palpar, mas aquilo que nós não vemos, esta sim, ela fortalece a nossa esperança. A fé, quando nós acreditamos naquilo que nós não estamos enxergando. Às vezes nós pensamos assim, não, nós cremos que já existe materializado em tal lugar, mas não é desta esperança que o escritor aos Romanos, o apóstolo Paulo, está dizendo. Ele está dizendo que você crê em algo que ainda não existe. Ele também escreve aos Hebreus, ou o escritor aos Hebreus escreve falando sobre a fé, que a fé é o firme fundamento daquilo que não se não vê, mas a prova daquilo que se espera. Às vezes nós ficamos pensando assim, não, eu não tenho como gerar nenhuma expectativa ou calcular qualquer que seja uma vitória para mim, porque eu não estou vendo e não tem possibilidades, não tem hipótese para nós calcularmos e vermos racionalmente aquilo acontecer, ou matematicamente nós não temos como calcular. O profeta está falando sobre esta lógica, sobre esta força física, sobre esta força material, sobre a força biológica,
ele está falando que muitas vezes nós nos deparamos, ou no caso dos jovens, se deparam com um vigor, com uma força, com uma potência muito grande, fisicamente falando, mas que esta força também vai acabar. Passa um dia, passa 2 dias, esses dias eu estava conversando com um irmão, e fazendo uma análise assim, desde 93, pela graça e misericórdia de Deus, nós estamos na frente do trabalho, pastoreando igreja. E eu estava pensando assim, parece que foi ontem que eu comecei. Esses dias mesmo alguém chegou para mim e falou assim: olha, você é o pastor mais novo que está pastoreando igreja. Entende, irmãos? Hoje as coisas estão totalmente invertendo. Eu só tenho pastor hoje que cuida de igreja, mais antigo do que eu, o pastor Josué. Os outros tudo começaram a tomar conta de igreja depois de mim. Entende? Só tem mais um na fila aí na frente, E é uma bênção o pastor Josué, mas os outros irmãos mais antigos já se passaram. Já uns jubilou, outros pararam. E eu estou nessa fila, Diz o pastor Messias lá de Santa Catarina que o exercício do ministério e a nossa vida, ela é como uma esteira. Ela está girando continuamente. Então, quando a gente estiver no começo da esteira, nós não podemos dar risada de quem está no fim da esteira, porque a esteira não vai parar. Nós não podemos criticar quem está no fim da esteira. Às vezes, nós percebemos que tem jovens que falam assim: não, isso aí é coisas que não é mais para jovem, é coisas para pessoas mais idosas. Ele pensa que nunca vai ficar idoso. Mas a vida é um ato contínuo, ela não para, nós não paramos, o tempo está cronometrando cada dia. Daqui a pouco, irmãos, alguém vai falar 50, é você. 60 é você, 70 é você, ou é nós, 80, e nós vamos indo. Isto, a Bíblia diz que é como um ponto ligeiro. O profeta Isaías está advertindo exatamente sobre isso, ele está falando sobre isso. O vigor vai passar. E às vezes quem confia na sua juventude, ou quem confia na sua força física, vai chegar um momento daqui a pouco que ele não tem mais força física, ele não tem mais a juventude, e se ele confiava só nisso, como que vai ficar a vida dele? Como que vai ficar a esperança dele? Na caminhada espiritual, nós temos vários ciclos na nossa caminhada espiritual que nós estamos vivendo. Quando uma pessoa começa, ele entrega a sua vida para Jesus, ele passa pelo processo do novo nascimento, que nós conhecemos, isso é doutrina da salvação. O novo nascimento dá para ele a habilidade de viver uma nova vida. E ele começa então a viver a sua infância espiritual. E na sua infância espiritual ele desfruta de uma força muito grande, de uma velocidade muito grande para fazer. Você pega uma criança, ela está correndo o dia inteiro, e quando é à noite, se ela tiver oportunidade, ela continua correndo. Se levantar de noite, qualquer oportunidade que tiver, ela vai correr ainda. Porque ela está no seu início, está com toda a força da sua infância. Muitas vezes faz as coisas sem saber o que está fazendo, mas ela quer fazer. Quando ela começa a ser disciplinada, orientada, educada, a si mesmo, de vez em quando a criança ainda faz aquelas investidas, O pai fala assim: filho, a mãe fala: filho, não faz isso. Aí ela faz aquela menção de pegar em alguma coisa,
e olha para a mãe, olha para o pai, para ver se estão atentos, cuidando, e para ver se realmente aquilo não pode ser feito. Mas sempre ela vai testando os limites que lhes são estabelecidos na sua formação. Na vida espiritual também ocorre isso conosco. Quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, antes de ele entregar, praticamente, quando ele ainda nem aceitou Jesus, praticamente ele já sabia tudo que podia e o que não podia fazer. Porque as pessoas que estão lá fora sabem mais do que nós não podemos fazer do que nós. Faz alguma coisa errada perto de uma pessoa que não é cristão, para você ver o que ele vai dizer. Fala assim, você é crente, você não pode fazer isso. Mas quando a pessoa aceita Jesus, parece que ele fica bobo. Logo que ele aceita Jesus, ele não sabe mais nada. É tudo aquilo que ele falava do crente, que o crente não podia fazer, aí ele chega e vem aquelas dúvidas, fala, mas eu vi um crente fazendo isso uma vez, embora ele alfinetou dizendo que não podia fazer, mas agora é ele, então aí ele ficou em dúvida, se ele fez é porque de certo pode fazer, né? Aí surgem as perguntas, começam as perguntas para tirar a dúvida do que pode fazer ou não. É a criança avançando para ver eles testando os limites, né? Mas vem o outro ciclo, o ciclo da juventude, da mocidade espiritual, da força, que corre, tem velocidade, faz e quer inovação, que é coisa de jovem, empreendedorismo, empreender e criar e fazer coisas novas, é coisa do jovem. E no espiritual também tem isso. Tem uma fase do cristão que ele só quer coisas novas, ele só quer novidades. Se não for, aí não está bom. Corre de um lado para o outro, atrás de festa de confraternização, porque aquele pregador nunca viu ele pregar e vai ser coisa tremenda. É assim. É errado. Não, jovem cristão, a pessoa que está na sua força, no seu vigor, corre atrás disso, só que tem as fases. E é a fase da maturidade, vai chegar a fase da maturidade que ele vai perceber, falar assim, bom, aquilo não muda para mim. Não adianta eu querer ficar testando agora o que me ensinaram, se isso é certo ou não, porque eu tenho certeza que vai ser errado. Se eu fizer, não vai dar certo. Não adianta eu querer também correr demais, ficar pulando de galho em galho. Não adianta eu ficar aqui e ali, porque eu preciso de ser cuidado. Ele começa a entender, começa a ter a maturidade. E na maturidade começa a preocupar-se com a produção de frutos, porque chega a hora de produzir frutos. Aleluia. E começa a produzir, começa a se preocupar com ganhar almas para Jesus, começa a se preocupar em dar um testemunho de cristão, de falar do nome de Jesus, de dar exemplo de cristão, começa a se preocupar com as almas que estão perecendo, começa a sentir desejo de fazer mais para o Senhor, de ter mais intimidade com Deus, de desfrutar de intimidade continuamente com o Senhor. A maturidade espiritual, a idade espiritual de adulto começa agora a influenciar as suas atitudes, o seu comportamento, assim como no ciclo das nossas vidas normal. Ele começa a produzir o fruto e a caminhada está andando. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E o profeta Isaías, ele fala sobre esta caminhada. Aleluia. Se nós confiarmos na nossa força jovem só, se nós confiarmos no nosso vigor jovem só, ou se nós acharmos que esta maturidade, ela é uma maturidade que ela é simplesmente pelos nossos esforços,
porque nós temos esta capacidade para adquirirmos esta maturidade espiritual pelas nossas próprias condições, ela vai passar. E ele então está indicando aqui, aleluias, ele fala dos jovens, se fadigarão, certamente cairão, porque ele está falando de jovens que estão caminhando, jovens que caminham, porque ele está dizendo no versículo 31, quando se espera no Senhor, caminharão e não se fadigarão. Se os jovens estão se fadigando, é porque estão caminhando. Ele dá a resposta do que significa, o que traz a fadiga no versículo de número 31. A fadiga é a falta de esperança no Senhor. Na vida espiritual isto pode ocorrer, porque às vezes, irmãos, nós nos envolvemos nos movimentos, nós nos envolvemos nas velocidades espiritual, envolvemos-nos no superficial, e nós até caminhamos, mas a nossa caminhada torna cansativa. Vai chegar um momento quando nós buscamos só o superficial, só o movimento, que isto vai ser cansativo. Por quê? Porque nós precisamos de alimentar-se espiritualmente e termos intimidade e confiança em Deus. A nossa esperança, ela tem que ser uma esperança não só para esta vida, uma esperança que o profeta Isaías compara com uma esperança que dá força para nós como a força da águia. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O que isto significa? Renovar as suas forças quer dizer que nós precisamos de reabastecer. Alguém às vezes pensa assim: não, eu estou bem, eu estou forte, eu não preciso mais de me preocupar com a minha vida espiritual, porque eu estou bem espiritualmente, estou sentindo que eu tenho força para orar, para expulsar demônio, para repreender a força do mal, e às vezes se relaxa, às vezes vai ficando descuidadamente, desapercebido, sem oração, sem se preocupar com o alimento espiritual, com a palavra, com o ensinamento, com o conteúdo que é o pão espiritual, o alimento espiritual. E aí começa a enfraquecer-se. Mas aqui o profeta Isaías diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Por que uma pessoa consegue esperar no Senhor? Às vezes alguém entende isso, que esperar no Senhor é cruzar os braços e dizer: Senhor, agora eu não faço mais nada porque eu estou esperando no Senhor. E tem um versículo na Bíblia que diz assim, que o Senhor trabalha por aquele que nele espera, né? E às vezes muitas vezes nós temos uma vontade, um desejo de cruzarmos os braços e falar assim: não preciso fazer mais nada porque Deus vai fazer por mim. Irmãos, não. Olha o que diz o versículo mais à frente. Para que serve a renovação de força, se nós não precisamos de força? Se nós não precisamos de usar a força, para que então que nós precisamos de renovar as forças?
É exatamente porque nós temos muita coisa para fazer, nós temos muitas atividades para exercer dentro do reino de Deus, na visão de reino de Deus. Nós não podemos ficar olhando somente para baixo e só pensando nesta terra. Quando o profeta Isaías diz: renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Aleluia! Ele está falando da esperança nossa, em todos os sentidos, é claro, mas especialmente no sentido espiritual, porque está nos vinculando ao Senhor, e o nosso Senhor, Ele não está estabelecido o seu reino para a eternidade aqui na terra, mas o reino de Deus é celestial também. E quando terminar aqui na terra, nós vamos para o Senhor juntamente com Ele, estarmos com Ele para sempre. E a nossa visão já tem que começar a ser visão renovada como águia, começarmos a olhar para cima. A nossa esperança tem que estar firmada em cima, tem que estar firmado em Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus Cristo estava querendo falar para os discípulos, olhar como águia. Tenha o olhar de águia, porque se você enxergar aonde a águia está, e se você tiver força como ela, se você adquirir as condições como a águia, você vai a voar. Aonde a águia voa, você vai estar nas alturas. Você vai ter a visão dos céus. Aleluia. Quantas vezes nós temos a nossa visão cansada? Quantas vezes nós nos deparamos com situação como jovem, mas não um jovem no vigor, na força, na correria, na caminhada, como aquele jovem que correu e cansou, aquele jovem que se abateu, que se fadigou, que tropeçou e caiu, e às vezes não tem condições de levantar a cabeça, porque a queda foi tão grande que deixou ele esmorecido, deixou ele desanimado, e até mesmo com pouca condição de vida, como aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, que foi espancado, que ficou meio morto. Mas nós ouvimos uma palavra também ontem, muito rápida, sobre o bom samaritano, que se preocupou com aquele rapaz, com aquele homem meio morto, e veio e cuidou daquele que estava caído, que estava meio morto, que estava ali desanimado, que talvez a sua esperança já tinha terminado, estava esperando só o momento final de morrer, quem sabe, abandonado ali pelos que passavam pela rua, pela estrada. Mas chegou o bom samaritano para lhe dar uma esperança, uma renovação de esperança, para cuidar dele. E o bom samaritano, comparado na Bíblia, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aonde está o Senhor Jesus Cristo, ninguém pode ficar caído, ninguém pode ficar abandonado, porque o Senhor Jesus Cristo está pronto para estender as mãos para aquele que está caído, que está, quem sabe, ferido na beira do caminho, para levantar, para colocar em pé, para cuidar, se
precisar investir, Ele investe, mesmo que aos olhos dos outros não tenha perspectiva, não tenha retorno, mas Jesus Cristo não desiste. Muitas vezes nós se achamos igual a este jovem que o profeta Isaías diz, caído, quem sabe, tropeçado, sem nenhum vigor, caído pelo caminho. Mas eu quero dizer para você, não saia do caminho. Aleluia. Glórias a Deus. Pode até acontecer de você perder as suas forças, mas permaneça no caminho. O salmista escreveu no Salmo 1, dizendo assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Qual é o caminho? Jesus Cristo nos ensina, nos mostra claramente qual é o caminho, quando Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesta nossa caminhada nós podemos ter esperança para a renovação das nossas forças, quando nós estamos no caminho. Aleluia. Ele não está falando aqui nesses versículos que não vai ter necessidade de renovar força. Isso que é interessante. O texto admite que vai ter momento que você vai precisar de renovar as forças. Se você tiver esperança, a sua esperança for na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, você vai renovar as suas forças a hora que você precisar. Glórias a Deus, aleluia. É interessante que ele fala de caminho, ele fala de corrida. Quantas vezes, né? Nós passamos parte da nossa vida correndo. Mas se nós não temos a visão de águia, se nós caminhamos naturalmente, vai acontecer como jovem. Se nós não temos esta esperança no Senhor, que é o que nos habilita a sermos comparados como águia, é esperar no Senhor. Esperar no Senhor é fazer como o Senhor Jesus Cristo disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus na dimensão celestial e na dimensão terrena. Nós estamos com cidadanias dupla hoje. Nós somos cidadãos celestial, mas ainda somos cidadãos terrenal. Enquanto nós estamos aqui na terra, há uma dificuldade para nós pensarmos no céu e buscarmos o reino de Deus como se nós estivéssemos aqui de passagem. Porque nós somos humanos. E uma das principais coisas que nós podemos observar como humanos é que nós sempre temos uma preocupação com a nossa sobrevivência humana. O Senhor Jesus Cristo falou sobre isso quando Ele disse, não estejais ansiosos pelo dia de amanhã, com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir. Mas quero ver nós não ficarmos preocupados com o dia de amanhã.
Muitas pessoas não conseguem dormir à noite preocupado com o dia de amanhã. E você fala assim, é porque não tem nada, pastor? Não, não é só porque não tem nada. Alguns é porque não tem, outros é porque tem demais. Tanto quem tem de menos como quem tem de mais, hoje perde o sono com as coisas deste mundo, com a vida que ainda pretende ou quer viver aqui na terra. Quando o profeta Isaías fala para nós termos esperança no Senhor, ele está nos dando uma indicação para nós olharmos para o céu. Jesus Cristo reafirma isso, mandando nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, o reino de Deus não é fácil nós buscarmos. E a justiça de Deus aperta mais um pouco a tarraxa. Porque o Senhor chama a justiça humana. De imundície. O Senhor reprova a justiça humana. Então a justiça que o Senhor Jesus Cristo está falando não é a justiça dos homens. Nós temos pouca coisa para nós falarmos de bom da justiça humana, ou quase nada. Então não compensa nós falarmos da justiça humana. Que talvez se algum de nós estivéssemos lá, nesses lugares para executar esta justiça, cometeríamos o mesmo erro, humanamente falando. Porque se trata de justiça humana, mas a justiça de Deus, aleluia. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, ou 14, fala sobre o amor, diz assim que o amor não se folga com a injustiça. Aí nós pensamos assim, fulano teve um prejuízo, foi assaltado, alguém o roubou, alguém o caluniou, ou alguém o defamou, cometeu um erro dentro do ponto de vista da justiça humana. E nós pensamos nesta justiça apenas. Mas a justiça do reino de Deus é a justiça que é movida por amor. Quando você vê uma pessoa sofrendo, seja qual for a situação dela, você se comove com aquela situação. Não se trata só da situação financeira. Mas quando você vê uma pessoa sofrendo por causa do pecado, o amor que está em você se incomoda com o sofrimento daquela pessoa que está no pecado. O Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele expulsava os demônios das pessoas que estavam em possessão de demônio, por amor às pessoas. Não era só por uma questão de guerra espiritual que Ele queria combater o inimigo, porque o inimigo para Jesus já esteve derrotado, desde a eternidade. Jesus já é vencedor em relação ao inimigo. Não era apenas para isto, mas era por amor às pessoas que estavam sofrendo. Jesus queria fazer esta justiça do ponto de vista espiritual. E se a justiça é espiritual, então a justiça material, o quanto nós precisamos nos preocupar com ela ainda?
Porque se nós não conseguimos fazer a justiça material, a igreja primitiva estava movida por esta justiça. Quando os discípulos vendiam as suas propriedades e traziam aos pés dos apóstolos para serem distribuídos com quem tinha necessidade. Eu quero dizer aos irmãos que eu não estou falando para ninguém fazer isso. Mas você já teve um sentimento alguma vez de falar assim, oh meu Deus, podia repartir o que eu tenho com fulano? Esse é o sentimento de justiça do reino de Deus. Podia repartir o que eu tenho demais, eu tenho de menos. Mas não é fácil. Esse sentimento a gente afoga ele, né? A gente esgana ele. Enquanto está falando em ganhar almas, reino de Deus, maravilha, o reino de Deus é poder, o reino de Deus. Mas agora fala da justiça do reino. A justiça do reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós buscamos o reino de Deus, daquele jeito assim, venha hoje que você vai ganhar a chave da sua casa. É o reino de Deus, Deus não tem filho pobre. Tá, mas aí você vem a promessa da chave da casa, da chave do carro. E às vezes quem está na frente ainda dá uma taxa para a pessoa contribuir. Fala assim, ó, se você contribuir com tanto, você vai receber essa bênção. Que reino de Deus e justiça do reino é essa? O reino de Deus que está baseado nas coisas materiais. Não é esse o reino de Deus que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo estava dizendo para nós buscarmos as coisas que são do alto, e mais para frente ele diz assim, que aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então quando ele estava falando de coisas celestiais, ele estava falando de tesouro espiritual. Como é que nós buscamos o reino de Deus? Será que nós teríamos condições de dizermos que buscamos o reino de Deus quando nós logramos o nosso irmão? Quando nós exploramos o nosso irmão? Quando nós damos prejuízo ao nosso irmão? Transtornamos? Mas eu sou filho de Deus, eu estou no reino, mas e a justiça? Esse caminho aqui, o caminho para ser percorrido pela águia, olhando para cima, com a visão de cima. A águia, por mais que ela esteja no chão, mas a visão dela permanece a mesma. Se ela estiver em cima, ela tem uma visão penetrante, ela enxerga ao longe, ela encontra a sua presa ao longe, de cima. E toda águia, ela também passa por ciclo de renovação, mesmo depois que ela já é adulta, quando ela ainda é jovenzinha, ela passa por teste, por prova. Hoje eu ouvi a irmã cantando um hino aqui que vai ser provado e aprovado. Eu estava pensando nesta águia quando ela é provada.
quando ela é novinha, que ela está lá no ninho, né, cheio de pena, ninho construído de espinho, mas cheio de pena, fofinho por cima, né? Que ela está lá, muito tranquila, vai pegando uma idade, vai empenando, cria asas, mas ela não quer sair do ninho. A mamãe águia vem e começa a tirar ali o conforto, tirar as penas, e ela começa a se deitar sobre os espinhos, e a mamãe começa a provocar ela, até que arranca ela do ninho, e assim mesmo ela ainda está confortável. Ela chacoalha o ninho, desmancha o ninho, deixa tudo desmanchado. Para o filhote não poder voltar mais, não querer voltar, não achar o ninho. É muito interessante isso, que ensina para nós. Aí vem eu ensinar a voar, pega aquela águia bebê, coloca em cima e vai num lugar bem alto. E lá diz que ela sai de baixo e deixa a águia vir se batendo. A águia bebê vem se batendo e ela vem acompanhando. Quando vê que vai chegando no chão, que ela não conseguiu voar ainda, ela entra de baixo, segura, depois sobe de novo. Lá em cima, sai de baixo e solta o bebê águia e ela vem se batendo. E faz isso sem parar. Enquanto a águia bebê não conseguir voar, a águia mamãe está fazendo este processo. Sabe que muitas vezes acontece isso com a gente? Nós estamos muito sossegados. Tem um irmão que dizia assim: olha, crente, quando você não tiver luta, cuidado, hein? Se você não tiver problema, porque tem gente que fala assim: eu venci uma luta, graças a Deus, agora eu estou tranquilo que eu venci uma luta. Irmãos, a gente não quer vitória. Por que você vai ter vitória sem luta? Tem gente que já nem quer mais vitória, né? Porque sabe que para ter vitória tem que ter luta. Aí o que acontece? Quer ficar no ninho. Não, eu não quero sofrer luta para mim de jeito nenhum. Deixa eu ficar aqui. Se acomoda, não quer fazer nada, não quer se comprometer com nada, com ninguém, com nada. Não, eu vou ficar aqui. Eu estou bem tranquilo, deixa eu no meu cantinho, deixa eu escondidinho aqui, tá bom. Aleluia. Mas vem o Senhor da águia. Fala assim: olha, eu vou chacoalhar esse ninho aí. Vou tirar as penas desse ninho. De repente a gente começa a orar de novo, né? Começa a ler a Bíblia de novo. A gente começa: irmão, tem alguma coisa para mim fazer aí? Estou precisando fazer alguma coisa para Deus. Eu estava muito parado. Por que esperar chacoalhar o ninho? Por que esperar tudo isso? Vai chegar o momento que, se você não se mexer, não se mover, Deus vai mexer com você, vai te mover você do seu lugar. Deus vai mover a cada um de nós se nós quisermos ficar acomodados. Porque nós precisamos de enxergar como a águia para nós podermos voar que nem ela e termos a nossa força renovada quando precisar. O processo da renovação também ocorre com a águia. Depois que ela voa bastante tempo, vive bastante tempo, ela começa o envelhecimento, começa a cansar também. Mas ela se esconde. Mas se esconde já para um tratamento, para se renovar. Aleluia. E aonde ela se esconde para se renovar, diz que ela bate o seu bico nas penhas, nas rochas, até sair aquele bico velho. Quando nasce um bico novo, aí ela tira suas penas velhas, ela também raspa as suas unhas, que já não consegue mais garrar e firmar para se alimentar. Então ela
se livra de tudo aquilo que estava ali atrapalhando ela a exercer e desenvolver-se a sua vida normalmente, para depois ela voltar novamente a ter o voo da águia, a voar nas alturas. Glórias a Deus. O cristão, comparado aqui pelo profeta Isaías, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Será? Tá bom nessa altura que você está? Aleluia. Remaço e candalaba, chão de candalabas. Glórias a Deus. Será que você já chegou aonde Deus quer que você chegue? Ou você já está meio cansado? É hora de renovar as forças, de retomar novamente com esperança viva, sabendo que o nosso descanso não é aqui. Nós estamos aqui neste mundo como peregrinos, como passageiro. A nossa morada não é aqui neste lugar. Aleluias. Renovarão as suas forças, subirão, aleluias, com asas como águias. E mais um detalhe: correrão e não se cansarão. Todo o problema que é enfrentado por quem confia nas suas próprias forças e não consegue fazer, mesmo enquanto estiver na terra, porque correr é na terra, caminhar é na terra, voar é no céu. Por isso que o profeta fala de caminhar, porque ele está falando da visão terrena. Cansa quem tem a visão terrena, cansa quem só pensa na terra, cansa quem só pensa nas coisas aqui deste mundo. Mas quando ele fala da águia, ele fala da visão celestial. E dentro da visão celestial, daí você corre e não cansa, você caminha e não cansa, não se fadiga, porque você está com uma visão diferente. E é esta visão que o Senhor quer dar para mim e para você, que ainda precisa de caminhar bastante, precisa de correr bastante, precisa de voar com asa como águias, para você alcançar as alturas, para você desfrutar da comunhão, da intimidade com Deus, para você enxergar o céu, ter a visão celestial, ter a esperança celestial, ter a vida espiritual celestial que o Senhor deseja que nós tenhamos. Que o Espírito Santo de Deus nesta noite venha tomar posse do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, e nos mover em direção ao céu, e nos mover em direção à eternidade, para nós pensarmos no que é que Deus tem para nós preparado na vida eterna. O Senhor quer nos abençoar de forma tão especial, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, para nós andarmos e corrermos com a visão de águia. E nos preparar no exercício para nós voarmos como águia. Porque se nós somos águia, nós somos do céu. Aleluia. Diz que ninguém encontra uma águia morta para alguém pisar em cima ou para alguém chutar. Porque mesmo na sua velhice, quando ela tem que morrer, ela acha um lugar mais alto, uma montanha mais alta, para ela se esconder e terminar a sua vida lá. Aleluia. É assim com o cristão. Aleluias. Quanto mais perto da nossa morte nós estivermos, quanto mais perto da morte nós chegarmos, nós temos que querer estar mais perto do céu. Nós temos que ainda aumentar a nossa vontade de estar mais próximo de Deus, mais próximo do céu, porque é para lá que nós vamos. Aleluias. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Vamos estar em pé, irmãos, neste momento para nós orarmos. Agradecermos ao Senhor por esta oportunidade abençoada que o Senhor tem nos dado, para mais uma vez estarmos na sua casa.
Glórias a Deus, aleluia. Eu quero orar, dar a oportunidade também para alguém que deseja receber a oração nesta noite. Somos todos irmãos, não vou fazer o apelo, mas se tem alguém que deseja receber apelo para conversão, mas se tem alguém que deseja receber a oração nesta noite, quer renovar as suas forças, está cansado, eu creio que o Senhor nesta noite tem um renovo para a sua alma, tem um renovo para o seu espírito, tem um renovo para o seu coração. O salmista disse assim: cria em mim, Senhor, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Aleluia! Ele estava demonstrando ali a necessidade de recomeçar, algo que precisava de recomeçar, algo que precisava de renovo, uma nova etapa na sua vida, um novo momento na sua vida. Aleluia! É possível que você precisa de um novo começo, de um renovo nesta noite. Aleluia, glória seja dada ao nome santo do Senhor. E eu creio que o Senhor pode renovar as suas forças. Glórias a Deus. Quem renova as nossas forças é a nossa esperança no Senhor. Quem quer nesta noite depositar a sua esperança no Senhor? Aleluia. Glórias a Deus. Deposita a sua esperança no Senhor. O salmista disse assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele estava dizendo assim: eu vejo montes, mas a pergunta ainda está: cadê o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor. A esperança dele estava no Senhor. Montes tem vários significados, e um dos significados é autoridade, poder, força. Talvez você esteja esperando em alguma autoridade, talvez você esteja esperando em algum poder humano, em alguma força humana, em algum recurso humano. O seu socorro vem do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor nesta noite quer renovar as suas forças. Coloque-se na presença do Senhor nesta noite, receba a renovação do Senhor na sua vida, receba o renovo do Senhor na sua vida nesta noite, para uma caminhada, não sei se é mais uma milha, nós não sabemos, aleluia. A sua caminhada pode estar terminando, mas também pode estar longe de terminar. Aleluia, renove as suas forças, a sua confiança no Senhor nesta noite. Confia no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Glórias a Deus, aleluia. Oramos ao Senhor, querido Deus, diante da tua presença nós estamos, Pai. Te louvamos, te adoramos por todas as tuas bênçãos concedidas. Aqui está, Senhor, os teus filhos, tuas filhas, meu Deus. O Senhor conhece os seus corações, as suas necessidades. Renova, Senhor, nesta noite as suas forças. Senhor, aumenta a sua visão, amplia, Senhor, o campo visual, para que possam também enxergar celestialmente, para que possa ter a visão, Senhor, conforme
conforme a tua palavra. Pai celestial, terá visão ao longe, aleluia, através da tua operação, meu Deus, nesta noite, aleluia, estenda as suas mãos de poder para confortar este coração, para renovar, Senhor, este coração, aleluias. Pai celestial, opera neste irmão, nesta irmã agora, com o teu poder renovador. Dá-lhe, Senhor, a esperança vivificada, renovada, para a sua glória, para o seu louvor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo neste lugar, abençoa o teu povo esta hora, Pai celestial. Opera o teu milagre para a glória do teu nome. É que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos dizemos amém.